E hoje a gente vai falar sobre um método contraceptivo que tem gerado muita procura e também muitas dúvidas. A gente recebe muitas perguntas sobre o Implanon, como ele funciona, se ele é seguro, quem pode usar e como conseguir pelo SUS. E para esclarecer tudo isso, a gente conversa agora com o Dr. Ângelo Giacomossi, coordenador da Zat Saúde. Dr. Ângelo, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, é sempre uma honra recebê-lo. Bom dia, Suelen, o prazer é todo meu, fico feliz em poder contribuir aí com a divulgação de informações importantes para a saúde populacional. Doutor, para quem está ouvindo a gente agora, o que é o Implanon? Essa palavra que agora está todo mundo falando, a gente vê muito nas redes sociais, já estão começando a surgir até polêmicas envolvendo Implanon. O que é Implanon? O Implanon é um dispositivo, né, que de inserção, ele é inserido debaixo da pele. Debaixo da pele nós temos uma camada de tecido gorduroso, é uma gordurinha que fica abaixo, e ele ultrapassa a pele, né, um dispositivo que faz com que ele ultrapasse a pele e fique ele alojado nessa camada de tecido gorduroso. Ele tem 4 centímetros de comprimento, 2 milímetros de circunferência, então ele é pequenininho. É um palitinho? É um palitinho, exatamente. E ele fica liberando um hormônio chamado progestágeno. Esse hormônio em doses pequenas, durante 3 anos ele fica ali. Esse hormônio em doses pequenas, ele tem um efeito sistêmico, um efeito no organismo, inibindo as ovulações. Portanto, ele é considerado um método contraceptivo de longa ação, de longa duração. Doutor, ele é aplicado onde, geralmente? Ele é aplicado no braço, na parte interna do braço, no braço que não seja aquele dominante, né? Para não atrapalhar, porque no primeiro dia talvez tenha alguma inflamação local, porque ele é inserido, pode ficar dolorido, né? Então a gente geralmente aplica naquele braço que não é o braço dominante da pessoa. Ele é considerado um dos métodos mais eficazes hoje, por quê? Porque é o que mais evita realmente nos estudos clínicos realizados, comparados com placebo, com aqueles que não usam, ou com outros métodos contraceptivos. Ele tem uma taxa de sucesso em não engravidar praticamente quase 100%, né? 0,05% só que engravidam. Então é praticamente 100%. E ele facilita muito a continuidade do uso, né? O comprimido, a mulher ela tem que tomar todos os dias, e às vezes o comprimido ele traz alguns efeitos colaterais, como enxaqueca, indisposição digestiva, algum mal-estar, inchaço. O Implanon tem muito menos efeitos colaterais, não é que não existam, mas são bem menos. E a adesão ela é 100% nos 3 anos, porque ele já está ali implantado, né, no tecido subcutâneo, e vai liberar continuamente esse progestágeno que eu falei, e portanto ele vai ser bastante eficaz, né? As injeções também, elas têm que ser aplicadas mensalmente ou a cada 3 meses. O Implanon colocou, ele vai ficar durante 3 anos, aí ele deve ser retirado e pode ser colocado outro Implanon caso aquela mulher deseje. Doutor, não tem essa questão também de esquecer de tomar o comprimido? Isso. E nem de a mulher que está passando mal, às vezes ela está com algum problema assim digestivo e ela vomita. O Implanon, ele também pode ter alguma reação com algum remédio? Ele pode perder a eficácia dele se a mulher tiver ou precisar tomar algum outro medicamento? Não, ele não é contraindicado com nenhum outro tipo de tratamento. E nem deixa de fazer efeito, como tem alguns anticoncepcionais que a gente sabe que às vezes o efeito dele diminui quando a mulher precisa tomar outro tipo de medicamento. Com o Implanon não acontece isso? Não, porque ele vai estar liberando esse progestágeno, esse hormônio, diretamente na circulação. As medicações, elas são ingeridas por via oral, e essa interação de outros remédios com o anticoncepcional oral, no tubo digestivo, ele pode atrapalhar a absorção. E atrapalhando a absorção, atrapalha a ação também. Como o Implanon ele não é absorvido pelo trato gastrointestinal, e sim
pela circulação do tecido gorduroso, então ele não sofre interferências e nem interfere em outras medicações por via oral. Como é feita a aplicação, doutor? Dói? É um procedimento complicado? Não é um procedimento complicado, mas é um procedimento que exige um treinamento, uma capacitação do profissional de saúde. Não é doloroso, porque existe uma anestesia local antes de inserir o dispositivo. E é rápido, ele é seguro, mas tem que ser inserido com a técnica adequada, com treinamento adequado, né? Com as medidas de higienização local também recomendadas para que não tenha infecção ali onde foi inserido, para que ele não seja inserido nem muito profundamente ou superficialmente agredindo a pele que fica por sobre o dispositivo. Então tem uma técnica, apesar de não ser complicada, ela precisa ser ensinada para os profissionais de saúde que não são da área ginecológica, né? E esse treinamento ele pode ser feito, ele deve ser feito para que se amplie aí e facilite o acesso das mulheres que não desejam gravidez a esse método contraceptivo, capilarizar esse acesso, na verdade, né? Ou seja, não dá para a mulher comprar e aplicar em casa sozinha ou com a ajuda de alguém em casa? Não, tem que ter o médico aplicando, né? Geralmente o ginecologista, mas o procedimento ele pode ser aprendido por qualquer médico e até mesmo pelos enfermeiros, ele pode ser aprendido para ser inserido com segurança. Doutor Ângelo, bom dia. Bom dia. Prazer ter você aqui no Jornal da Manhã. Agora, o senhor falou que dura 3 anos, não é? A mulher que decidir ou que se quiser tirar antes, é possível? E a fertilidade volta ao normal depois de quanto tempo após a retirada? É possível retirar antes dos 3 anos, caso a mulher queira, se ela decidir engravidar, por exemplo, né? Ou não é comum, mas raramente pode acontecer sangramentos vaginais, uterinos vaginais, né, com muita frequência, um ou outro sangramento que a gente chama de spot, isso pode acontecer, é normal, porém em casos, em poucos casos, esse sangramento ele é prolongado, repetitivo, e também tem a indicação de tirar antes dos 3 anos. A retirada também, ela não é uma retirada complicada, retirada feita, não precisa ser em hospital, mas sim em ambiente ambulatorial, na unidade básica de saúde ou no ambulatório. Mas não dá para retirar em casa também? Não dá para retirar em casa, de maneira alguma. Tem que ser o médico ou o enfermeiro capacitado para retirar, que coloca, mas também tem que saber retirar. E assim que é retirado, a meia-vida dele, a duração dele é de 24, 48 horas, então nas próximas semanas a ovulação ela é reestabelecida e a mulher volta a ter a condição de engravidar. Doutor, e os efeitos colaterais? Existe a informação de que a mulher que quando coloca o Implanon, o fluxo dela pode aumentar bastante. Isso acontece? Acontece algumas vezes, mas em menos de 5% das mulheres que isso vai acontecer. Em 90%, o mais comum é evoluir com amenorreia, com ausência de menstruação e com sangramentos isolados ocasionalmente, são os spots. E em algumas mulheres, um menor número de mulheres, esse sangramento pode ser mais frequente, acontecer a cada 2, 3 meses ou uma vez por mês. No número menor ainda, esse sangramento pode ser prolongado por 14 dias. E no número ainda menor, esse sangramento pode ser frequente e prolongado. E isso existe formas de tratar esse sangramento antes de ter indicação de se retirar o Implanon. Tem algumas medicações que podem ser utilizadas para interromper esse sangramento.
Caso isso não aconteça, aí se opta-se pela retirada do Implanon. Mas não é comum, não é a regra, são as exceções. Doutor, infelizmente, muita gente ainda confunde os métodos contraceptivos com os métodos de proteção. O Implanon, ele não protege contra doenças sexualmente transmissíveis, né? Isso é muito, muito importante ser esclarecido, né? Ele não protege contra doenças sexualmente as infecções sexualmente transmissíveis. Ele apenas é um contraceptivo, ou seja, ele inibe a possibilidade, né, de gestação, de engravidar. Mas as doenças transmissíveis por via sexual, elas vão se comportar da mesma maneira como se não tiver, como aquela mulher que não está usando o Implanon. Os métodos contraceptivos eles têm que ser mantidos, né? O uso do preservativo é super, super importante. Doutor, muita gente não sabe que esse método agora está disponível na rede pública. Ele é um método caro na rede particular, ele custa cerca de R$2.000. Não sei se agora esse valor vai ficar mais acessível, porque agora tem pelo SUS, mas até pouco tempo atrás, para conseguir usar o Implanon na rede particular, estava em torno de R$2.000. Quem tem direito ao Implanon pelo SUS? O SUS é universal, não todas as mulheres que não desejam engravidar e solicitam um método contraceptivo, ela deve ter esse esclarecimento pelo seu médico na unidade básica de saúde, que é a forma como o SUS dispensa e disponibiliza o seu cuidado em saúde e atenção primária, são pelas equipes de saúde da família. Então o médico, o enfermeiro, o próprio farmacêutico da unidade básica de saúde, né? O próprio odontólogo também, numa consulta odontológica, ele pode conversar com esse odontólogo sobre métodos contraceptivos, ou seja, todos os profissionais de saúde das unidades básicas, eles devem ter conhecimento de conversar, de ofertar, né, sobre métodos contraceptivos para as pessoas. Dentro dessas possibilidades de métodos contraceptivos entra o Implanon. Então, numa consulta médica ou com enfermagem, isso depende também da escolha da mulher, ela pode querer um outro método que não o Implanon, né? Mas se de comum acordo escolheu-se o Implanon, aí agendar essa inserção, porque o Implanon ele tem vindo, né? Uma primeira remessa agora ele veio do Ministério da Saúde e a gente acredita que isso vai continuar, porque existe um investimento grande do Ministério da Saúde, da Federação, dos governos das secretarias estaduais de saúde na saúde materna infantil, né? Porque nós estamos vendo um aumento muito grande da mortalidade infantil aqui na cidade, mas também em outras regiões, né, do estado de São Paulo, do Brasil. É claro que tem algumas cidades que a mortalidade infantil ela se mantém baixa, mas não é um fenômeno que está acontecendo só em Araçatuba, é um fenômeno que está acontecendo em vários locais. E dentro da mortalidade infantil existem vários fatores que influenciam. Um deles é o planejamento reprodutivo, o planejamento familiar, o planejamento reprodutivo. Pensando nesse problema, o Ministério da Saúde começou esse movimento, né, de incentivo e de distribuição desse método contraceptivo, que é muito prático e eficaz, que é o Implanon. E existe algum critério de prioridade? Como foi feito no mutirão? Foi feito um mutirão recentemente. Como foi feita essa escolha das mulheres que receberiam nesse primeiro mutirão? Bom, nós estamos agora num processo de organização da inserção do acesso ao Implanon, né? Porque tradicionalmente o serviço de saúde, o médico que coloca o Implanon é o médico especialista, que é o ginecologista. Só que como o procedimento ele pode ser apreendido por um médico de saúde da família ou até pelo enfermeiro de saúde da família também, então nós começamos a ensinar alguns médicos nesse último sábado. Primeiro aqueles que tinham interesse em aprender, porque tem que ser por adesão, né? A gente não pode obrigar nenhum profissional a fazer determinado procedimento. Então tem que ser por adesão. Vários médicos tiveram interesse na saúde da família aqui no município e nós então, com o auxílio da doutora Maria Lúcia Cominotti, que
que é a doutora Malu, mais conhecida como doutora Malu. Ela esteve aqui em março para falar do mês da mulher, esteve. Uma querida, um abraço para a doutora Malu também. Que tem nos ajudado de forma brilhante, uma gratidão enorme para ela, né? Eu falo isso para ela e falo aqui em público também. Então nós ficamos no sábado, durante o sábado todo, até eu aprendi a colocar o Implanon, né? Eu falei, não vou perder a oportunidade de aprender também. E os médicos aprenderam a colocar o Implanon durante todo o sábado. Então, nesse primeiro momento, os critérios foram aquelas mulheres que tivessem um risco maior de uma... Primeiro critério é a mulher não desejar engravidar, né? Tem que partir dela, né? Entre essas mulheres que não querem engravidar, aquelas que se engravidassem, mesmo não querendo, tivessem um risco maior de problemas, adoecimentos e mortalidade durante a gravidez ou no parto ou no puerpério, né? Que são grupos que a gente tem já conhecidos na literatura, né? Então, mulheres muito jovens, adolescentes, uso de substâncias, com doenças cardiovasculares importantes, ou com um passado obstétrico, com história obstétrica já de insucesso nas gestações anteriores. Nós procuramos, com conhecimento das unidades básicas de saúde, selecionar essas mulheres e foram colocados 68 Implanons em 68 mulheres. Cada médico que estava em treinamento, ele colocou 9 a 10 dispositivos, né? Então, isso é suficiente para estar treinado e apto a colocar o Implanon agora sem supervisão, porque nesse sábado, todos colocaram o Implanon sob supervisão da doutora Malu. Agora, com essa quantidade de procedimentos realizados por cada um, eles já têm essa habilidade de fazer isso sem precisar de supervisão. Então, nós estamos agora na fase de organizar essas UBS, deixar esses Implanons nas unidades básicas de saúde, nas farmácias das unidades básicas de saúde, para que essa equipe, né, ela vá selecionando e conversando com as mulheres e fazendo a inserção do Implanon. Mas todas têm o direito. Algumas têm contraindicação, né? Então, por exemplo, mulheres que não sabem, não estão na fase menstrual, porque se estiver na fase menstrual não está gestante, mas se estiver fora da fase menstrual, a gente não sabe se está grávida ou não, nós temos que ter certeza. Então, o teste rápido de gravidez é realizado na hora ali, né? E aí é uma oportunidade para fazer outros testes rápidos também, para outras condições, né? Para o que, por exemplo, doutor? Abrir esse parênteses aqui. HIV, hepatite, sífilis, né? Já se faz esses testes rápidos ali, porque a atenção primária é o atendimento oportuno. Se você tem a oportunidade, o profissional de saúde já tem a oportunidade de ter o contato com a pessoa, aquele tempo ele vai tentar otimizar, fazer o que é melhor por aquela pessoa lá naquele momento. Não é porque foi colocar um Implanon que só se coloca o Implanon. Outras ações importantes ali para aquela pessoa, elas podem ser realizadas, né? Então tem que ter o teste de gravidez, o teste rápido para gravidez tem que estar negativo, e essa pessoa, para a gente ter certeza que ela não está gestante, e essa pessoa tem que ter uma saúde mediana. Por exemplo, uma doença hepática crônica, que o fígado não está funcionando mais, uma insuficiência cardíaca muito grave, né? Mesmo assim, é uma contraindicação relativa. Porque se uma mulher com uma doença grave dessa engravidar, vai ser muito sofrido, e o risco dela morrer ou da criança morrer também é muito grande. Então, a gente só considera outros métodos, mas o Implanon está quase que em primeiro lugar, nos tops aí, né, das indicações, mas oferece outros métodos também, como a inserção do DIU com progestágeno. É outra forma de ofertar a contracepção. Então, as contraindicações para o Implanon são muito poucas. Gestação, câncer de mama também a gente evita, mesmo considerado curado, e algumas doenças é relativo. Você tem que pôr na balança, ver o benefício e o efeito colateral
essa relação tem que ser analisada. Você mencionou adolescentes. Adolescentes também podem usar. A partir de que idade? 14 anos. O Implanon de 14 a 49 anos de idade. Porque 50 anos é a idade em que a mulher, em média, está no climatério, né? Ou já teve a menopausa, que é a última menstruação da vida, vai ter a menopausa. Então, essa é a faixa de idade. Eu vou fazer uma outra pergunta que pode parecer absurdo, mas a gente não pode trabalhar com nada óbvio. A gente tem que realmente informar. Precisa da autorização do marido para colocar o Implanon? Não precisa da autorização do marido. Isso é importante. No Brasil existiu uma lei, né? Sim. Que até para fazer a laqueadura tubária precisava da concordância do marido, né? Então, nossa sociedade entende hoje, obviamente, que a mulher é a dona, é a proprietária do corpo dela, ela tem esse direito, não precisa perguntar para outra pessoa o que ela, se autorização de outra pessoa, né? Seja marido ou esposa daquela mulher, para ela poder fazer esse procedimento. É claro que num relacionamento saudável as pessoas conversam sobre tudo. Sim, não é proibido conversar. Devem conversar sobre Sim. tudo. Isso até é um sinalizador de que algo não vai bem quando você tem que pisar em ovos e não pode falar sobre todos os assuntos com a pessoa com quem você está, seu parceiro e sua parceira. Mas de qualquer forma não precisa de autorização. Do ponto de vista legal não precisa. Doutor, e comparando com outros métodos, você já disse que é um dos mais eficientes, não esquece. Depois que não vai esquecer um comprimido, depois que a mulher coloca o Implanon, precisa ter algum cuidado, alguma manutenção? Tem que voltar na UBS de tempos em tempos? Como que funciona isso? Bom, ela recebe, né, um folhetim já da data que foi colocada o Implanon e da data que deve ser retirado esse Implanon. Mas também a unidade básica de saúde, ela tem esse controle, né? Então, ela, uma vez que colocou o Implanon, o centro de especialidade também, onde se colocava o Implanon, ele tem esse controle porque não pode ficar na dependência só daquela mulher procurar para retirar, né? Ele tem que, se tiver, vai estar olhando na rotina do dia a dia quais são as mulheres ali daquela área e quais que tem que, se está no dia de fazer uma busca ativa, né, para poder chamá-la, porque está na hora de retirar o Implanon. Por isso o controle do cadastramento da população daquele território da UBS é importante, mas ela é informada de quando que tem que tirar o dispositivo. Doutor, tem uma outra pergunta importantíssima que eu não posso deixar de fazer, e a Raque Luca mandou uma mensagem aqui me lembrando. Ela escreveu que ela não teve uma boa aceitação com o Implanon, que ela engordou 30 quilos em 2 anos, entrou em depressão profunda. O Implanon engorda? Como ele é um hormônio, ele não é o estradiol, ele é um hormônio progestágeno, né? Ele pode aumentar um pouco o líquido corporal, um pouco a retenção hídrica, né? Mas ganhar peso em gordura, tipo mais de 5 quilos a mais, 10 quilos a mais, não. A obesidade, ela é uma doença própria, ela não é causada por outra... Deixa eu só fazer um parênteses que a gente está recebendo aqui o Dr. Ângelo Giacomossi, que é coordenador da ZAT Saúde e, por coincidência, também endocrinologista, então ele também é especialista em emagrecimento. Desculpa, doutor, pode continuar. Não, imagina. Então, às vezes, tem uma coincidência de ter ganhado peso, o ganho de peso, né, que é a obesidade, é uma doença, coincidiu com a inserção do Implanon. Então, quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo, é intuição nossa estabelecer uma causa e efeito, né? Uma causa e consequência. Mas nem tudo que acontece ao mesmo tempo tem essa relação de causa e efeito, que é a coincidência, né? E nesse caso, pela quantidade de ganho de peso, é de uma obesidade, não do Implanon. E no caso de desenvolver alguma depressão, alguma coisa relacionada à saúde mental, o anticoncepcional, ele pode provocar isso? Também não. Só anticoncepcional em doses maiores pode mudar o humor, né? Mas o Implanon a gente não vê isso na literatura acontecendo, descrito na literatura, né? E as pacientes que usam Implanon também não mostram um índice maior de depressão por causa do dispositivo. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, doutor. Eu queria fazer uma pergunta, acho que eu não vou ter tempo. Então, eu vou
ficar só no Implanon mesmo, e você está convocada, a Manu Zambon, jornalista, assessora de comunicação das ATS, está aqui também, já está convocado, doutor Ângelo, acho que seria ele, né, para falar sobre quando procurar o UBS, quando procurar um pronto-socorro. Então a gente já vai agendar essa entrevista aqui, já deixa um dia marcado. Então, para encerrar, quem está ouvindo a gente, tem interesse em colocar o Implanon, o que faz agora? Desligou o rádio, a hora que acabar o jornal, continua, não desliga não, continua na Jovem Pan. Mas vai lá, faz onde? Vai para onde? Procurar a sua respectiva unidade básica de saúde, né, informação, para se essa unidade básica de saúde ela tem algum médico que já está fazendo a inserção de Implanon, ou a previsão, né, de quando que terá esse médico para fazer a inserção. A nossa intenção é capacitar todos os médicos da atenção primária para a inserção do Implanon, para que todas as unidades básicas de saúde ofereçam esse serviço na sua agenda. O Implanon tem já? O Implanon tem, ele chegou no Ministério da Saúde, mas o momento que nós estamos é de treinamento dos médicos para inserir esse Implanon. Então pode ser que algumas UBSs a mulher já consiga e outras não, é isso? Sim, algumas já conseguem e outras não, mas essas que não conseguirem é questão de tempo. Esse tempo é agora no mês de maio, junho, que nós temos a intenção de organizar outro mutirão, que o mutirão favorece a população, mas o mutirão principalmente para ensinar, treinar os médicos a fazer, para que isso seja um cuidado contínuo e não um cuidado transversal só de mutirões, né? Para que se torne um cuidado contínuo. Então, a UBS que ainda não oferece essa ação, esse serviço, ela em pouco tempo ela vai passar a oferecer. Nós recebemos aqui o Dr. Ângelo Jacomossi, coordenador da ZAT Saúde. Doutor Ângelo, muito obrigado pelas informações. É um assunto muito importante que ainda gera muita dúvida. A gente agradece a sua participação e as portas estão abertas aqui sempre. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar aqui do seu programa e vou ficar muito feliz em voltar assim que for convidado. Tá? Muito obrigado. É isso aí, doutor. Obrigado pela sua participação e pelas informações tão importantes que você compartilhou com a gente nessa manhã. Legal, eu que agradeço. Agora são 7h57. O Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias de hoje, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. Aproveita para se inscrever e ser notificado das novidades. Vai dar um tchauzinho, Flávio? Vou sim. Deixar o pessoal aí uma ótima quinta-feira com cara de sexta, né? E a gente se vê na próxima. Até segunda. Um beijo. Continue na Jovem Pan. A gente volta semana que vem. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Aquatuba, peça Aquatuba.